Como as cerejas, será esta conversa com alguém por quem eu tenho uma reverencial admiração desde criança. Portanto, vamos pegar em cerejas, que são os pretextos da nossa conversa. Carlos, obrigada por ter aceito esta nossa... isto nós fomos roubá-lo, não sei se percebeu. Trouxemos-lo para aqui e agora é nosso. Primeiro, parabéns por este Grammy Lifetime Achievement, um conseguimento seu de uma carreira pontuada de êxitos. Não é o primeiro prémio, tem muitos, que é bom saber porque eu fui ao Google e são vários. Mas este deve ter um sabor à mensagem que o português pode ter no mundo, que é a importância do valor de uma cultura e de um idioma que pode ser o nosso grande trunfo de afirmação. E eu acho que o fado tem é o transporte disso. Sim, tem essa capacidade, eu estou de acordo consigo. Eu acima de tudo, o que acho, para lhe ser muito franco e objetivo, é o seguinte: parece-me, posso estar enganado na minha previsão, dado que a música portuguesa popular, incluindo o fado, a música portuguesa não é só fado, tem estado muito omissa do mercado, muito omissa, de fora do mercado internacional. E este Grammy é um Grammy latino, não é um Grammy dos americanos, é um Grammy latino. Pouca gente, são para aí 600 milhões de pessoas, não é assim tanta gente. Portanto, mexicanos e cubanos e toda a América do Sul e mais angolanos e mais nós, tem falantes das 600 milhões são quase os europeus são 700 milhões. Ora bem, portanto, muita gente. Isto tem realmente um cabimento e uma lógica particularmente interessante, porque eu tive um telefonema de 1 hora do presidente da Academia. Ligou para a minha casa, obteve o meu número de telefone, e estivemos 1 hora ao telefone. Eu não o conhecia o senhor, foi de uma extrema amabilidade, a conversa foi de uma grande cordialidade. Em castelhano? Em inglês. Em inglês. Extremamente cordial, e num determinado momento ele disse-me assim: eu peço-lhe muita desculpa de não lhe ter dado o prémio antes. Eu disse: mas porquê me está a pedir desculpa de um prémio que eu nem sonhava que alguma vez iria receber? Este prémio está atrasado 10 ou 20 anos. Mas sabe, isto tem uma lógica. É que vocês portugueses não se dão a conhecer. A vossa música, vocês não se dão a conhecer. E eu, fiquei a olhar, pensar... Estava a livrar-se de alguma responsabilidade. Pensar e disse: Sim. Olha, nós não nos conhecemos, mas eu quero que saiba que eu sou um homem que normalmente digo o que penso. E vou-lhe dizer o que penso sobre isso. Os espanhóis, os italianos e os franceses, todos os anos, pegam nas suas pastinhas e percorrem o mundo para vender a sua música. E não têm pejo nenhum em fazê-lo, porque o mercado é o mercado. Eu gostava de dizer que pertenço a um país cuja direção, Estado e governância, não vai ao teatro, não vai ao cinema, não gosta de artistas. Não. Portanto, não sei se me está a compreender. Ele fez uma pausa e disse assim: entendi a mensagem, nada ficará como antes. Ou seja, eu fiquei com a sensação que, graças a Deus, ao receber este prémio, vão-se abrir portas para a música popular portuguesa. Isso é que me faz feliz, percebe? Porque um prémio, ficar mais vaidoso de mais um prémio, menos um prémio, não. Se o meu povo estivesse em festa, magnífico, não está. Mas eu noto é que lhe sabe bem, porque eu na rua sou saudado, não com o prémio que eu recebi, mas que nós recebemos. Que bom, parabéns pelo nosso prémio. Ora, isto é que é saudável. Isso é bom porque há uma lógica em relação ao futebol assim, né? Ganhamos, nós perdemos. Isso era bom que se estendesse também à cultura. Sem dúvida, é bom. Sem dúvida. É muito bom. Eu senti isso também no Goya. Sim. No Prémio Espanhol também Sim. senti isso, no Prémio de Cinema Espanhol. Mas agora foi de uma forma mais intensa, porque, entretanto, não se esqueça que passaram 3 anos de intensa austeridade também, não é? E, portanto, as pessoas, qualquer coisa boa que lhes saiba bem, se gostarem do interlocutor, mas isto é no meio da rua, isto é nos sítios mais incríveis que você... Eu entro em qualquer lado e é de uma afetividade, de um carinho, eu fico comovido porque digo, eu não tenho dimensão para responder a isto, percebe?
Diga uma coisa, foi felicitado por quase todos os ex-presidentes da República. Graças a Deus. Fez-lhe falta a felicitação do nosso atual Presidente da República? Eu vou-lhe pedir desculpa, é um assunto que eu gostava de dizer muito rapidamente o seguinte, eu não gostaria de voltar a falar nisso. Eu dei uma entrevista a um colega seu chamado João Céu e Silva, há uns 2, 3 anos, que era uma entrevista que ele fazia a 31 pessoas públicas durante o mês de agosto no Diário Notícias. E uma das pessoas era eu. E uma parte era dedicada à vida da pessoa e outra parte à política. E eu resolvi dizer o que pensava do Presidente da República atual. E disse-o sem rodeios. Não fui simpático, mas fui crítico, bastante crítico. Passado algum tempo, num conjunto de entrevistas que dei uma entrevista ao José Manuel Teixeira, que é o José António Teixeira, que é o diretor da SIC Notícias, que é um belíssimo jornalista e uma simpatia de um homem. E ele passou o tempo todo a falar de fado, da vida, e eu disse, bom, isto é ótimo, a gente vai levar isto até ao fim, não vai haver política, e pronto. Mas ele guarda-me muito para o final. Então, e Carlos do Carmo, diga uma coisa, e o país? O que é que acha do país? E eu realmente, sem dó nem piedade, voltei a falar o que pensava e quem achava responsável. Como não gosto de polémicas, como não sou de ataques pessoais, eu falei do Presidente da República, eu não tenho nada de pessoal contra o senhor. Foi um assunto que eu encerrei. Porque agora o que me aconteceu foi ter uma senhora, sua colega, que me liga à 1h para a minha casa, olha, fala fulana do jornal I. Era para lhe perguntar o seguinte, já lhe deram os parabéns? Não, mas também não sinto falta. Mas então, não, mas olha, recebi do general Gamalhianos, do Dr. Mário Soares, do Dr. Sampaio, estou muito contente, estou muito feliz. E qual não é o meu espanto, no dia a seguir isso aparece na primeira página do I. Pronto, lançou-se a polémica. E eu não quero. Não quero. Mas Estamos não quero mesmo porque, sabe o que é? Está dito. É o que eu penso. Claro. Um dos meus colegas, este da TVI, o Paulo Salvador, ontem, quando eu lancei o desafio de que fizessem perguntas através do Facebook, pergunta assim: como se cruzam 50 anos cantando um tipo de música que não intervém politicamente, sendo o Carlos do Carmo tão politicamente ativo no protesto? Já viu que tem... Essa é uma característica sua, para além de ser sonhador, não é? E sonhar com um povo feliz. Mas sabe uma coisa? Eu tenho uma percentagem de fados muito razoavelmente interventiva. Eu canto poetas clássicos, eu canto a Terra de Quental. A Terra de Quental não era propriamente dito uma pera doce, não é? Não era, não. Bocage também não era uma pera doce. Eu canto esses poetas e tenho-os cantado. Portanto, Ari, fora do Homem na Cidade, com fados que também têm o seu peso social. Júlio Pomar, que fez um fado, eu cantei há 3, 4 anos, gravei há 3, 4 anos, em que ele parte a louça toda. Portanto, eu também tenho isso. Mas, quer dizer, não é um hábito. Estou sempre a fazer isso, não. Enquanto cidadão, sinto que tenho esse direito. O facto de ser artista não deve ser limitativo. Continuamos nas nossas cerejas. Uma delas vem trazida pela Eduarda Proença de Carvalho, que é uma pessoa de quem eu sou próxima e de quem gosto muito, e que lhe pergunta uma pergunta que eu achei muito, muito querida ao mesmo tempo. Ela diz: todos cometemos erros na vida. Uns com maior, outros com menor importância. Numa vida de sucessos, qual é o erro que lhe dá que pensar? Ui, são tantos. Eu às vezes fico muito assustado quando as pessoas me dizem: você é um português que é uma referência, você é um exemplo. Eu fico assustadíssimo, porque todos nós temos a nossa face sombria, a nossa face luminosa, não é? E eu confesso que são tantos erros. É errando que se aprende. Tantos erros. Se me pergunta que me sinta arrependido por os ter cometido, claro que sim. Mas cometi-os, sou humano. Ainda bem, porque eu julgo que as feridas e essas pequenas
as pequenas cicatrizes que ficam dos erros é que nos fazem melhorar, não é? Sim. A mim espanta-me imenso que a humanidade neste momento ainda esteja com tantas borbulhas, porque nós já temos muita memória feita, e espanta-me que haja tantos conflitos ainda e tanta gente que erra tanto. Mas sempre houve. Sempre houve. Sempre houve. É verdade. A sensação que tenho é esta. Eu que sou um pobre de um infra-excluído, que não percebo nada de máquinas, a sensação que tenho é o seguinte: o problema é saber-se. No momento sabe-se que isto aconteceu. Caiu um avião na China há 50 anos. Não era uma notícia. Era uma coisa que seria uma notícia uma semana depois, se fosse. Se o Partido Comunista Chinês deixasse que viesse cá para fora. Hoje é uma notícia. E é constante. Elas são constantes. Elas estão sempre a sair. E, portanto, as pessoas ficam também um bocado baralhadas porque esta forma de fazer comunicação social em que o sangue é que é realmente a matéria-prima, acaba por tornar muito interessante ver telejornais de fim de semana. Porque o que é que acontece? O que é que acontece nos telejornais de fim de semana? Às vezes aos sábados, à tarde, aos fim de tarde, ou aos domingos. Como não há matéria sanguínea, ou como é que se diz, sangrenta, daquela de fazer sangue por todos os lados. Há uma expressão nas redações que é killer instinct. Exatamente. Como não há esse tipo de notícias, ou há poucas, então de repente estamos perante o Portugal real. Uma senhora que fala muito bem português e que está a explicar como é que faz o seu mel, um senhor que é de não sei de onde e que explica como é que cuida das suas vacas, e de repente nós estamos perante aquilo que é a realidade do nosso dia-a-dia e que não se vive no cimento da cidade, mas que é uma notícia boa, porque aquela pessoa não está zangada, não está... é capaz... Está a construir. E é capaz de dizer: não estou a achar muita graça porque me estão a tirar o centro de saúde daqui. Isso ela é capaz de dizer, porque ela conquistou essa liberdade. Esse é que é o dado novo. Mas de resto é bom, é saudável. A gente acaba de ver um telejornal desses e diz: afinal... Afinal não foi o mundo que piorou, foi só a informação que melhorou. É puro simbólico. Portanto, puro simbólico. É assim, é desagradável porque tem um efeito mimético. Isso é que é, o efeito mimético. Há de reparar que de vez em quando há um momento em que durante aí umas 3 semanas há vários ataques seguidos de loucos nos Estados Unidos que pegam numa metralhadora e matam pessoas dentro de uma escola, numa rua. Há de reparar, são ciclos de 3 semanas. E depois, para. Isto tem um efeito mimético. As pessoas são malucas, têm armas em casa e tal, para se proteger, não sei de quê e tal. E têm direito a usar as armas. E depois matam-se umas às outras. Isto vem do tempo do Paleolítico, as pessoas matam-se umas às outras, não é? As guerras, o Hitler, estes bandidos destes Hitlers e destes Mussolinis e destes francos e desta gente toda e destes tiranos que estão em África, que matam pessoas e tal. Mas depois entram na CPLP, pronto, está bem. É assim. Vamos voltar ao fado. Vamos voltar ao fado porque Isto também é fado, não é? Pois é, triste fado, mas é. É o triste fado de não mudar. Essa é que é a questão. O fado foi dançado. Foi dançado. E eu gosto muito do lado do tango, dele ser dançado. E às vezes penso, será que nós vamos conseguir voltar a dançar o fado? Eu devo dizer-lhe o seguinte, o Carlos Saura, quando aceitou fazer o filme sobre o fado, aquilo que mais o aborreceu foi a falta de movimento. Razão porque ele arranjou ali determinados momentos em que foi buscar situações, nomeadamente novas na cidade de Lisboa e na sua periferia, que têm a ver com as pessoas que vieram de África e que nasceram em Portugal e que, portanto, têm outra, o rap tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro. E, portanto, há uma nova forma urbana de se expressar. E conversámos muito sobre isso. E eu disse-lhe, olha, Carlos, eu quero dizer-te o seguinte, eu tive um informador privilegiado que foi o Alfredo Marceneiro. Ele contou-me que dançava na rua, que participava em cegadas, etc. Mas tudo isso, depois, sabes, foi desaparecendo com a censura. Portanto, eu quero acreditar que, com o tempo,
as coisas vão, de certeza, evoluir. E estávamos a falar nisso e ainda não tínhamos sequer a nossa candidatura aprovada, que demorou 6 anos a preparar a candidatura na Unesco. A falar da candidatura do Fado a Património Imaterial da Humanidade. E, portanto, esse ponto, são muitas coisas que estão para desenvolver, porque a gente a todo instante repara que há coisas extraordinárias no Fado, na coleção de discos antigos há coisas fabulosas, 90% já está digitalizada, portanto as pessoas vão ter acesso a isso e vão ouvir, até lhes vai custar a crer, mas isto é Fado, mas era assim, portanto isto sofre a sua evolução. Porém, o tango tem uma coisa, eu concordo consigo, mas o tango tem uma coisa. O tango tem o piano, o baixo, o violino. O tango tem ali um conjunto de instrumentos que nem falo no bandeirão. O bandeirão é a arma secreta. Que tudo isso provoca aquele ar sensual, bonito de dançar na mulher e no homem. O fado... Onde é que o fado é sensual? É nesse arrepio que cria de emoção. Mas é que o fado era dançado, era o fado da umbigada, que isso é que tem piada. Portanto, há uma certa até... Em vez de sensualidade que está misturada no assunto, havia até uma certa agressividade. Quer dizer, as pessoas davam um pulo, e depois encostavam o umbigo uma à outra. Isto era o fado da umbigada. Isto contou-me Marceneiro, não estou a inventar nada. Portanto... Eu creio que tem havido tentativas, na Gulbenkian já se fizeram umas coisas, a Olga Ruri já fez outras coisas também com a Alina Duarte. Isto, piano piano, si va lontano. Então tem esperança ainda de... Tenho. Não necessariamente umbigada, mas qualquer coisa que... Não sei, não faço ideia nenhuma, não tenho bola de cristal, mas alguma coisa vai acontecer porque isto é... As novas gerações, sente, a quem é que passaria uma estafeta sua... Isso não existe. Isso não existe. Isso é das coisas que mais me aborrece, é quando eu ouço dizer esta é a nova Amália, eu fico completamente desvairado. Não, isso por acaso mas não... Mas percebe a ideia? Eu fico absolutamente desvairado, isso não existe. Mas por exemplo, a Amália foi uma voz rara, não é? Difícil de encontrar, única, mas agora quando alguém aparece que canta bem... Não tem que ser a Amália, não é? Mas dizem, agora apareceu a Amália, eu fico a olhar e digo assim, mas eu conhecia a Amália, tem a idade da minha mãe. Eu ouvi a Amália cantar divinamente, estão a dizer que é a nova Amália, canta há 6 meses, mas o que é isto? Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não bate bem. Portanto, essa preocupação, sabe, isto não é uma monarquia, olha, agora passo-te o cetro. E agora lembrei-me de uma coisa, que é um poema do Júlio Pomar muito divertido, que diz: a monarquia do fado nunca terá eleições, que jamais foi contestado o lugar dos tubarões. Num assentimento dado, pelo sentir das multidões, o bom povo dá lições, ninguém fica incomodado. Carlos I, o charmoso, foi assim apelidado, pelas várias gerações. Juro que não estou no gozo, porque tudo isto é fado, disse Pessoa e Camões. Eu acho isto bem belíssimo. Está no seu livro dos 50 anos da exposição. O Júlio, que aliás está ainda... O Júlio é um jovem de 87 anos. Mesmo. É um jovem de 87 anos que tem um espírito, uma capacidade, um poder de análise. É um homem que sofreu muito, esteve preso durante o tempo da ditadura, sofreu muito, Júlio, mas é um homem sem amargura, é um homem doce, tem um olhar belo sobre as coisas e sobre as pessoas. Estar ao pé dele, eu convivo muito com ele, sabe? Estar ao pé dele é uma festa. Dele Sim. E da mulher dele. Sim. Que a Teresa A Teresa hoje não é uma criança, mas a Teresa deve ter sido um mulheraço. É linda ainda. Mas deve ter sido uma coisa de parar o trânsito. Portanto, eles fazem um casal lindo. Aquilo combina... Aliás, como eu dito consigo. Aquilo combina muito bem. Somos 2 velhotes simpáticos, não é verdade? Não, são mais do que isso. Muito mais do que isso, muito mais. A Judite é uma alegria. E aquilo anda tudo à volta dela. Ui, Jesus! Isso é bom, deve ser muito bom. Olha, nós estamos a chegar ao final das nossas cerejas, mas vamos acabar com os seus sonhos. Sonhou com o Museu do Fado, ele aconteceu. Sonhou com o filme sobre o Fado, teve o parceiro, o Ivan Lins e o Carlos Sala. Sonhou com a candidatura do Fado a Património Imaterial, ele aconteceu. Não fui eu que sonhei, foi o Dr. Pedro Santana Lopes que disse
numa reunião de Câmara Municipal, numa Assembleia Municipal, vamos candidatar o fado a Património da Humanidade. E os embaixadores são a Marisa e o Carlos do Carmo. Mas nunca falou comigo sobre isso. Decidiu assim. Não, mas só por isso dá vontade de o eleger à presidência da República. É que eu não só sou, por causa disso. é que eu não sou pessoa que depois Sim. deixe cair a coisa em saco roto. Acho Como bem. faço parte do corpo Sim. consultivo do Museu do Fado, somos 7, de opiniões diversas, nunca mais largámos o bicho. Agarrámos-nos àquilo e apresentámos uma coisa bem apresentada na Câmara Municipal de Lisboa, foi aprovada por unanimidade. E pronto, 6 anos e meio de trabalho. E tem sido uma ajuda também grande do António Costa para António, realizar aliás, esta última fase Esta dos última sonhos. fase do António Sim, foi sensacional, mas devo dizer que o Pedro no início ajudou. Estou-me a tentar lembrar do nome do segundo Presidente de Câmara que seguiu imediatamente ao Pedro Santana Lopes, o professor... Eu estou a vê-lo e não está a me ver estou a quem lembrar. é, não é? Que foi Ministro das Obras Públicas, enfim. Pessoa também cuidou... Carmona. Carmona Rodrigues. Tratou muito bem também esse assunto, com muito carinho e cumprindo tudo aquilo que nos prometeu. Tudo, abrindo-nos as portas. António Costa apanhou em cheio, ou seja, apanhou depois a parte volumosa do trabalho e, coitado do homem, eu digo isto tantas vezes, teve que ouvir tanto fado, que eu estou convencido que ele, se tudo correr bem, quando se aposentar, provavelmente será um fadista aposentado. Bem, ele já fez um discurso, quando foi da homenagem que lhe fizeram agora por causa do Grammy, todo montado através de... Já pensou o trabalho que aquilo lhe deu? Eu explico. É um discurso feito com frases dos sucessos do Carlos do Carmo, São 4 mas que faz sentido. Portanto, é uma espécie de puzzle. Ele é um homem que gosta de puzzles. Não sei se conhece a arte que ele tem de puzzle. Eu acho que aquilo é um puzzle que ele lhe dá um prazer fazer. Mas o trabalho que lhe deve ter incrível, dado. claro. Porque ele pegou no Como meu um puzzle. repertório e pôs verso a verso. Eu disse, pá, isto é uma coisa... E então a secretária já me contou que ele tem andado nesta euforia, neste trabalho, neste que é necessário, que ele disse assim, amanhã temos isto do Carlos do Carmo, passe-me aí as letras todas, se faz favor, que eu quero fazer isto esta noite. E esteve até às 6 da manhã a fazer isto. Quase não dormiu. Porque fazia tudo sentido, tinham a coerência. Eu gostava que isso fosse publicado, a sério, numa brochura só. Está em minha casa. Acho que faz muito bem. Acho que faz muito bem. Eu pedi-lhe, disse, posso, António, posso guardar? Pode. É muito bonito. É. E merecido. Este merecido é relativo. A gente... A vida é uma coisa tão especial, que eu às vezes digo às pessoas, porque é que se zangam por tão pouco? Viver a vida é a capacidade de entender o nosso semelhante, de entendermos as diferenças que temos uns dos outros. Mas não fazer disto um mar de choro, de mágoa. Já bem basta o drama natural. O drama natural que é uma mãe que tem um filho, que sonhou ter um filho e que depois tem um filho deficiente. Isso é uma coisa absolutamente dramática. E eu conheço mães que têm filhos deficientes e que riem o tempo todo. Conheço várias. É o melhor exemplo que se pode dar na vida. As pessoas, por pouca coisa, matam-se por causa de um muro, por causa de pouca coisa. Isso não tem nenhum sentido. A vida é breve, é para ser vivida. Eu estive a morrer, tenho a noção do que é a morte, já falei com ela. Isto é tudo bónus, há 15 anos para cá é tudo bónus. E vale a pena viver cada dia. Foi muito bom estar consigo hoje, conhecer os seus cameramen que eu não conhecia, vir aqui a este estúdio que eu não conhecia, não fazia a mínima ideia, conhecer a senhora que dirige o estúdio, que é uma mulher lindíssima. Tudo isto é interessante, é o lado positivo das coisas. A única bronca é que eu deveria estar a jantar à 1h. Vamos ter de terminar. Deveria estar a jantar à 1h. Tenho a minha mulher e 2 amigas à minha espera e vou provavelmente ter as malas à porta do restaurante. Mas gostei muito de estar aqui. Eu faço-lhes entrar novamente para o restaurante e para casa, porque eu sei que eu ponho uma cunha a Judite e a coisa resolve-se. E agradeço-lhe imenso. Não faço porque estas cerejas são muito, muito bem saboreadas consigo. São do Fundão. Mas são, certamente. São do Fundão. Bela cereja beirã. Prazer foi meu. Obrigada por ser um homem tão grande nas nossas cidades. Um metro Pronto, agora corta. corte.
corta. Obrigada.